Boa noite a todos os amigos, as amigas. Alguém que seja pela primeira vez na nossa casa, na saída, pode levar uma cópia da chave para voltar sempre que precisar, sem bater na porta, tá bom? Sejam todos bem-vindos, inclusive nossa irmã Tereca e seu fiel escudeiro, o Souza. Pessoal, a gente vai fazer 2 leituras aqui do nosso informativo desse mês de março, que vocês vão receber na saída. Uma é um apelo. Eu vou ler na íntegra o que está aqui. Amigos e amigas, na sede própria, continuaremos no mesmo endereço. Como vocês viram ali, né? O elefante branco está crescendo. Servindo e servindo, mas para isso necessitamos de ajuda, pois estamos nos encaminhando para as etapas finais da obra física, da construção da tão sonhada sede própria. Começamos a pintura interna e externa, colocação de pisos, colocação de paredes de gesso, do banheiro e forro do andar superior. Dezenas de pessoas têm colaborado conosco. Mas para abrir em definitivo as portas da sede própria, é imprescindível a ajuda, a contribuição final dos amigos, pois não temos mais fôlego financeiro. Já colocamos em prática todas as nossas alternativas viáveis de arrecadação de recursos. Então, usamos este espaço que a gente está mandando para a casa das pessoas, vai ficar no YouTube, esse espaço que a gente está entregando para o pessoal, esse espaço está do nosso jornal, esse espaço que foi colocado nos grupos também de WhatsApp, tá? Usamos para todos que puderem contribuir de alguma forma. Auxilie doando qualquer valor, né? Pix de R$5, o Consolador aceita também, né? Qualquer valor para custear a mão de obra da finalização. E em breve, já na sede própria, nós daremos continuidade às tarefas que realizamos hoje e que realizamos nesses 30 anos de forma ininterrupta. O Consolador nunca interrompeu o grupo de estudo para férias, né? Nunca interrompeu reunião mediúnica nem na pandemia. As reuniões mediúnicas tiveram continuidade, tá? Então, corrente essas atividades nossas. Então, a proposta é que nós façamos as mesmas atividades que a gente tem feito e estaremos também ampliando outras atividades que nós já estamos elencando para com o apoio dos amigos que vão nos ajudar a finalizar a sede própria, o amparo dos amigos espirituais, nós vamos colocar em prática. Então, uma leitura, aqui também do nosso jornalzinho desse mês de março. Deus primeiro. Caminharás muitas vezes neste mundo, à maneira de barco no oceano revolto, sob a ameaça de sossobo a cada momento. Entretanto, pensa em Deus primeiro e encontrarás o equilíbrio que reina inviolável no seio dos elementos. Se a natureza parece descer a desordem, prenunciando a catástrofe, não permitas que a tua palavra se converta em agente de morte. Fala em Deus primeiro. Antes das destruições que hoje atribulam a humanidade, outras destruições ocorreram ontem, mas Deus plantou em silêncio novas cidades e novos campos onde a ventania da transformação instalara o deserto. Se os profetas da calamidade e da negação anunciarem o fim do mundo, traçando quadros de aflição e terror, crê em Deus primeiro, recordando que ainda mesmo da cova pequenina, em que a semente minúscula é sepultada, o Senhor faz nascer a graça do perfume e a beleza da cor, a abastança da seiva e a alegria do pão. Se a dor te constrange o peito, em forma de angústia ou abandono, tristeza ou enfermidade, recorre a Deus primeiro. Diante de toda provação e à frente dos próprios erros, busca Deus primeiro. Ele
que mantém as estrelas no espaço e alimenta os vermes no abismo, ser-nos ao sustento e consolo, nesse ou naquele problema, quanto nessa ou naquela dificuldade, confie em Deus primeiro e sentirás que a nossa própria vida é uma bênção de luz, para sempre guardada nos braços do amor eterno. Emmanuel. Então convido, depois dessa mensagem, né, Deus primeiro, de Emmanuel, já estamos com certeza nos braços amoráveis dos amigos espirituais que desde cedo chegaram, talvez em grandes caravanas, na nossa humilde casa espírita, mas sabem da responsabilidade com que nos empenhamos para o trabalho de cada quarta-feira, sabem do comprometimento de cada companheiro ou companheira que aqui vem convidado ou da casa trazer a palavra do Consolador prometido. Amigos queridos, que todos nós sejamos merecedores de receber nesta noite, aqui, ou em continuidade durante o nosso sono físico e nossos lares, os fluidos benfazejos, os conselhos apropriados para que no dia de amanhã possamos renascer para um novo dia como um ser novo, com mais vontade, com mais coragem de encarar as provas, as aflições que nos estão reservadas, mas com o amparo desses amigos, dos quais nunca nos faltou, venceremos. Que a tua paz, Mestre Jesus, esteja entre nós. Que assim seja. Então, nossa querida amiga, irmã de Tereca, que nos visita mais uma vez, né? Não podemos nem dizer que é a segunda, terceira, ou a 15ª, ou a 20ª, né? Que bom. Né? Fique à vontade, Tereca. Obrigada. Então, boa noite a todos. Alegria sempre vir aqui. E eu fiquei muito feliz, porque como eu entrei ligeiro, não observei a construção, né? E eu fiquei muito feliz em saber das notícias, do andamento da obra. E vamos todos colaborar, sim, com certeza. A nossa mensagem de hoje... Tu vais colocar o slide ali? Isso. Retribuir o mal com o bem, nós vamos buscar as informações, vamos usar como argumento, lógico, começando pelo Evangelho, o capítulo 12, amai os vossos inimigos, e o primeiro item é retribuir o mal com o bem. Depois tem os inimigos desencarnados, se alguém vos bater a face direita, apresentai-lhe também a outra, e nas instruções dos espíritos, a vingança, o ódio e o duelo. Nós vamos abordar especificamente o item 1, retribuir o mal com o bem. E aí, então, nós fomos buscar no Evangelho, também vamos buscar no Novo Testamento, né? Como está ali, no Evangelho, esse tema, ele se encontra no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, de Lucas e de João. Todos os evangelhos constam a referência a esse item. Também nesse livro que está ali na imagem, o Código do Monte, as virtudes do Sermão da Montanha, do nosso irmão Sérgio Luiz da Silva Lopes, nosso companheiro aqui de Pelotas, autor da nossa federativa, que é muito interessante. Se alguém não leu, eu recomendo que leia, porque é uma escalada. Esse livro ele pega da bem-aventurança, da primeira bem-aventurança, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, que é a primeira, e vai numa escalada, subindo. Inclusive, a própria imagem ali da capa é um monte, né? É a escalada do monte. Começa no humus, na terra, e vai escalando todas as bem-aventuranças, todas as 8 bem-aventuranças. E então nós fomos buscar. E esses itens de amar os vossos inimigos,
e retribuir o mal com o bem está embutido nas bem-aventuranças. E também o capítulo, eu falei, né, o capítulo 12 do Evangelho, e para finalizar nós vamos usar o capítulo 11. Muito bem. Aí, diz assim, aqui no Evangelho diz assim, ó, aprendeste o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Tá? Então, está no Evangelho, e depois continua. Eu só deixei esse texto aí na tela. Muitas vezes, e Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, que o Ney acabou de ler uma mensagem dele, ele nos diz, no livro Boa Nova, no capítulo 48, ele nos diz que a linguagem do Cristo, muitas vezes, para nós, se afigura estranha, indecifrável, nós não conseguimos entender. E por que nós não entendemos? E por que nós não entendemos? Nós não entendemos porque nós não conseguimos ampliar a nossa mente, a nossa visão, na visão espiritual. Nós ficamos muito no terra a terra. E aí, quando diz, amai os vossos inimigos, retribuir o mal com o bem, mas como? Alguém me faz um absurdo aí, me prejudica muito, e como é que eu vou amá-lo? Então, esses detalhes, né? Então, o que Jesus quer nos dizer? Que não é que nós vamos ter o mesmo amor que a gente tem por um amigo, por um irmão, por um familiar, por um ente querido, com aquele que nos prejudicou. Mas o que é esse amor que nós temos que endereçar a esse irmão? É fazer todo o bem possível, ainda quando os males sejam crescentes e numerosos. E todos nós aqui, sem exceção, temos inimigos. Como? Como? Quantas situações estão ocorrendo no mundo hoje que direta ou indiretamente nos prejudicam? A maior delas, as guerras. Quantas guerras tem no mundo? E de uma forma ou de outra acaba nos prejudicando, né? Seja materialmente falando, seja moralmente falando, espiritualmente falando. Então, e o que são? São os inimigos da humanidade, né, que produzem. Então, o que é amar os inimigos? O que é retribuir? É emprestar sem exigir retribuição, desculpar incessantemente, amar os próprios adversários, ajudar os caluniadores e os maus. E, como dissemos, muitos de nós lê, estuda, ouve sobre a Boa Nova, sobre o Evangelho de Jesus, mas ainda fica com a dúvida, não consegue decifrar a linguagem de Jesus. Por quê? E quando nós estamos mal, com algum problema, com alguma doença, com alguma dificuldade, nós oramos e fizemos a nossa prece sincera, pedimos com sinceridade. Mas tão logo nós recebemos o socorro celeste, parece que tudo já passou e a gente acaba esquecendo, né? E porque não é só na hora de amargura que a gente tem que lembrar. Então, por isso, e aqui no Evangelho continua, no item, na sequência desse texto aí, no item 3, né, que diz assim: se o amor ao próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. Porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Agora pegou no nosso pé, né? Isso que está aí é o que está aqui no Evangelho, né? E, no entanto, como dissemos antes, há um equívoco, muitas vezes, né, na palavra amar. Não pretendeu Jesus que se dedique ao nosso adversário o mesmo carinho, o mesmo amor, mas é só o que é para a gente fazer? Amar os inimigos não é, portanto,
ter-lhes uma afeição que não está na natureza. E nós não podemos negar o nosso lado humano. Nós sentimos raiva, nós sentimos aversão, nós sentimos... É normal. Não quer dizer que a gente... Eu não posso, eu sou espírita, não posso sentir raiva. Sinto, sim. Sim. Agora, o que eu faço com essa raiva, que é um sentimento humano, é o que faz a diferença. Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Franco, nos diz que todos esses sentimentos negativos que nós temos, é normal, num momento ou outro, nós sentirmos, mas é avaliar tão logo possível e se reposicionar. Não é assim, eu não posso sentir raiva, não posso. Posso sim, mas eu não posso pegar essa raiva e extrapolar, ir lá e dar um tapa, dar um tiro, prejudicar alguém em cima dessa raiva. Mas ele me magoou, então... Não, isso não, aí já passou do limite, né? Então, o que é que Jesus nos ensina? Que é isso que eu estou falando aqui, é o que está no Evangelho. É não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Não lhes guardar, não quer dizer que em algum momento a gente não sinta isso, mas não ficar com isso armazenado na mente, no coração. É perdoar-lhes, sem pensamento oculto e sem condições, o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles, sempre que oportuno, sempre que necessário, né? É desejar-lhes o bem ao invés do mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. É socorrendo em se apresentando ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar. É, finalmente, retribuir-lhe sempre o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos, que é o capítulo que nós estamos trabalhando. E assim encerra o item 3 desse capítulo, como nós estávamos comentando. Daí, no item 4 desse mesmo capítulo, nos comentários de Allan Kardec, já diz assim, para o incrédulo, amar os inimigos é um contrassenso. Daí o desejo de vingar-se. Porque se é um inimigo, a gente quer mais se ver livre dele. Porque é um ser nocivo e temos que não estar nos prejudicando, né? Então, parece um contrassenso. Porque a gente quer, muitas vezes, e um detalhe importante que eu penso que todos nós devemos atentar. Muitas vezes, nós exigimos justiça, né? Diante de uma ocorrência, e a gente ouve as pessoas pedindo justiça, e é certo, naquele momento foi muito prejudicado, uma mãe que perdeu um filho assassinado, um pai que teve a sua filha ultrajada, enfim, né, ou morta. Então, é difícil. Então, naquele momento, não querer justiça, mas tem que cuidar se é justiça ou é vingança. Essa é a diferença. Porque muitas vezes pedir justiça não significa que nós devemos desejar o mal para a criatura, porque aí nós não vamos estar contribuindo, né? Então, é normal. Então, amar os inimigos para os incrédulos é um contrassenso, diz aqui no Evangelho. Está escrito literalmente como está aqui no Evangelho. Para o crente, para o espírita, né, eu já botei direto ali, é muito diversa a forma de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, e no meio a vida presente, que não passa de um simples ponto. Então, esse é o sentido dessa recomendação de Jesus. Então, por isso, nós devemos lembrar da recomendação de Jesus, que perdoar, e Jesus nos diz lá no Evangelho de Marcos, quando estiverdes orando, perdoai,
se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas transgressões. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 25. Então, nós entramos agora com o comentário do livro do Sérgio Lopes, o Sermão do Monte, as virtudes do sermão, o Código do Monte, as virtudes do Sermão da Montanha. E ele diz que nessas condições, para cumprir esse preceito de Jesus, tem que levar em conta a nossa capacidade de perceber a existência do outro. E quando a pessoa é misericordiosa, ela ultrapassa a sua egoísta posição de considerar apenas a si mesma. Então, isso é uma qualidade muito difícil de ser alcançada. Com certeza, a maioria absoluta de nós aqui ainda está lutando para alcançar. Nós não alcançamos, né? Mas, principalmente nas situações mais sérias. A maioria de nós tem a tendência a reagir. E o Sérgio usa um exemplo que a gente ouve muito, esses dias eu ouvi na televisão. Alguém pisa no seu pé e você diz, muito obrigado, eu sou cristão, entre parênteses, espírita, e estou muito agradecido. A gente não faz isso, né? A gente já xinga, né? Já vai. Então, e por isso a reforma, a tão propalada reforma interior, o processo de mudança, a transformação moral, não se constitui numa cartilha ou num conjunto de regras a serem obedecidas. É um processo que a gente vai crescendo, evoluindo, aprendendo. Com certeza, nenhum de nós é o mesmo de há um ano atrás. Todos nós já melhoramos, pouquinho que seja, mas já melhoramos, já evoluímos, porque nós não regredimos. Aí a gente pensa assim, Tereca, mas isso aí é para quem já conhece a doutrina espírita. Não, ninguém regride. Aquelas criaturas ainda envoltas no mal, fazendo mal, prejudicando os outros, ela logo em seguida vai ter o tempo dela e ela vai perceber. E muitas vezes nós vemos, né? Quantos jovens nas periferias, principalmente numa cidade como Rio de Janeiro, onde o tráfico é muito violento, muito jovens, tu vê, né, sendo mortos, tenra idade, 17 anos, 18 anos, e morrendo. E a gente fica, para uma mãe, claro que uma mãe sente muito, e tem que sentir mesmo, né? Mas o que nós temos que pensar nessas situações é que, quem sabe, tirar a vida física que foi tirada daquela criatura, é uma bênção para ela não continuar se atolando ainda mais, né? Para não continuar se afundando ainda mais no crime, nas drogas, nem nas diferentes situações que ela se envolve. Então, a gente sempre tem que ver o outro lado da situação, né? Por isso que a gente tem que perdoar, né? Como diz ali. E perdoar, o Sérgio nos fala que nós guardamos muita bugiganga nos armários, nas coisas, e não doamos. E que a gente tem que doar. Mas o que perdoar tem, o que doar tem a ver com perdoar? É que em perdoar está o doar. A doar na palavra perdoar. E só perdoa quem tem algo a doar de si mesmo. Esse é o sentido, né? E aí, o que fazer? O que fazer nessas situações? Perdoar antes de tudo, superar o ressentimento. Não é esquecer, né? Está ali a pergunta, perdoar é esquecer? Né? Não é esquecer, até nem convém que esqueça, porque nós corremos o risco de passar por tudo de novo. Por exemplo, as grandes calamidades, tragédias históricas da humanidade, o Holocausto, o nazismo, a Inquisição, a bomba atômica, todas as guerras, tudo isso aí, nós nem devemos esquecer para não correr o risco de acontecer de novo. Então, perdoar não é esquecer,
esquecer, deixou. Não, não é isso. É perdoar, é não ressentir. É diferente, porque a falta do perdão não está na memória, e sim no sentimento, na mágoa que permanece. Esse é o sentido, né? Então, antes de tudo, é superar o ressentimento. E ressentimento é como nos diz o Sérgio aqui no livro, é como pegarmos uma brasa, e jogarmos no outro. Quem é que vai ser prejudicado? O outro não vai ficar na frente esperando, minha tia tira a brasa em mim, eu mereço. Vai se esquivar. E quem vai queimar? A nossa mão. Então, o ressentimento é como pegar essa brasa e estar todo momento jogando. E a brasa que queima é o ressentimento que permanece. Então, por isso, é essa brasa interior que a gente tem, muitas vezes nós temos refluxo, temos dor de estômago, temos dificuldades mil, né? E isso o que é? São as nossas brasas psíquicas, os rancores, as dificuldades que nós temos em superar, né? E nos prejudicam, especialmente quem não sabe perdoar. E nesse momento é oportuno lembrar a recomendação de Jesus a Pedro. Quem está lembrado daquela passagem? Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu perdoarei? Até 7 vezes? Jesus respondeu, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Ou seja, o que Jesus está dizendo para nós? Jesus estava dizendo para o Pedro e estava dizendo para todos nós hoje. Não fique com a brasa dentro de você. Não fique se magoando, se queimando com alguma coisa que aconteceu. Então, perdoar é abrir mão da retaliação, abdicar da vingança e não revidar. Né? E, se possível, vamos orar por aquela criatura que nos magoou. E, na sequência, nós vamos encontrar, e aqui no Evangelho nos traz, se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra face. Então, a outra face, o que diz aqui na outra face? Diz, aprendeste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhes apresentei também a outra. Ao pé da letra, é incompreensível essa mensagem, traduzida ao pé da letra. Não dá. Hã? É masoquismo. É masoquismo, né? Exatamente. Não dá para entender ao pé da letra, né? Então, oferecer a outra face, o que isso significa? E nós vamos encontrar que a outra face é a outra dimensão de resposta. Então, oferecer a outra face não é atitude de covardia, e sim apresentar a resposta da consciência. Apelar para a nossa consciência, para a nossa razão, com equilíbrio, né? Porque se revidamos, oferecemos a mesma face e seguimos na mesma linguagem. Esse é o sentido. Respondemos a agressão com outra agressão, a ofensa com outra ofensa, a violência com a violência, ou seja, a mesma face. Não mudou. É essa face que Jesus está nos alertando, né? Por isso é necessária a construção de novas possibilidades internas no nosso universo emocional, no nosso eu, no nosso íntimo. É essa mensagem quando Jesus nos recomenda: amai os vossos inimigos, bem-aventurados os que são misericordiosos, né? Porque receberão misericórdia. Então, e nesse caso, nessa situação, porque nós temos infinitas possibilidades, como dissemos, nós mesmos somos um desconhecido para nós mesmos. Porque quantas vezes nós nos surpreendemos com atitudes, com resposta, com situações que nós somos capazes de dar,
para o bem e para o mal, para os dois sentidos. Mas como é que eu fui fazer aquilo? Que barbaridade! Onde é que eu estava com a cabeça? Ou por outra, às vezes até somos chamados de bobos, como é que chama? De ingênuos, né? O fulano está perdendo. Mas não é o que o coração está mandando fazer, né? Então, e aí aquele famoso exemplo, né, que todos nós já conhecemos, já vivenciamos, certamente, quem dirige, quem anda, né? Estamos indo na rua, um motorista apressado corta a nossa frente, aí o que é? Pé no freio, mão na buzina e o sangue na cabeça ferve, né? O que acontece? Já sai o motorista que se sentiu agredido porque o outro cortou, já sai e já encosta do lado. Quando ele encosta do lado do motorista que é apressado, o apressado diz: desculpa, mas eu estou levando meu filho ao hospital e acho que ele que é grave. O que aconteceu com a raiva? Esse exemplo eu gostei, porque ele se aplica em qualquer situação. O que aconteceu com a raiva do motorista que se sentiu agredido? Sumiu na mesma hora, né? E foi substituída pela compreensão, e o que ele faz? Se oferece para ajudar, escolta o motorista apressado até o hospital. Então, aquele motorista que se sentiu agredido na face do trânsito ofereceu a outra face, a face da consciência, da benevolência, da compaixão, né, ao escoltar o pai com o filho doente até o hospital. Então, nesse exemplo, nós observamos que não precisa muito raciocínio para vencer a raiva. Bastou que o motivo da outra pessoa fosse mais importante, o mais preponderante, mais relevante do que o nosso, para oferecermos a face da benevolência. Então, o que Jesus nos ensina nessa passagem é que nós temos outras possibilidades de respostas emocionais aos nossos relacionamentos, né? E por que é mais fácil? Outro aspecto que nós temos que considerar relativo ao perdão refere-se ao fato que é mais fácil perdoar nos outros aquilo que nós identificamos em nós. Eu posso perdoar o agressivo porque já agredi ou ainda agrido. Posso perdoar a mentira porque já menti. Eu vi qualquer coisa de mentira ali no texto, depois eu quero ler no boletim ali no jornal. Posso perdoar o vaidoso e o orgulhoso porque encontro vaidade e orgulho dentro de mim ainda. Então, são essa outra face que Jesus nos manda ceder, né? Emprestar. Bateu numa, oferece a outra, ou seja, a outra dimensão da resposta, né? E nós vamos encontrar ainda, e aqui no Evangelho nos fala, né, da outra face, também naquela passagem da mulher adúltera. Estão lembrados como é que aconteceu? Sabe como é que foi? Eu vou ler aqui, vou pedir permissão, vou ler. Onde é que está? Aqui, ó, atire a primeira pedra. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, foi novamente para o templo. Todo o povo vinha ter com ele, e após sentar-se, os ensinava. Os escribas e os fariseus conduzem uma mulher apanhada em adultério e a colocam de pé no meio. Dizem ele: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adulterando. Na lei nos ordenou Moisés serem apedrejadas as mulheres. Portanto, que dizes tu? Diziam isto, testando-o para terem do que o acusar. Acusar a Jesus, né? Jesus, porém, curvando-se para baixo, escrevia com o dedo na terra, na areia, né? Mas continuavam a interrogá-lo. Desencurvou-se e lhes disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra, né? E, inclinando-se novamente, escrevia na terra. Os que tinham ouvido saíam um por um,
começando pelos mais velhos. Olha, os mais velhos, certamente porque tinham mais pecado, né? Começando pelos mais velhos. E ele foi deixado sozinho, e a mulher estava no meio. Desencurvando-se, Jesus diz a ela: mulher, onde estão? Ninguém te condenou? Disse ela: ninguém, Senhor. Disse Jesus: nem eu te condeno. Vai e a partir de agora não peques mais. Jesus sempre dava uma nova possibilidade, dava sempre uma resposta que não precisava de muitas palavras. Eu já li em algum lugar que aqui no Evangelho traz dessa forma, mas tem escritores que trazem que Jesus ele não chegou a falar. Ele escrevia na areia e as pessoas vinham, davam uma olhada e iam saindo. Vinham daqui, ele escrevia: quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ora, o que nós podemos aprender daí, né? Porque, diferentemente de nós, Jesus, como disse, não precisava de muitas palavras, né, para despertar a consciência das criaturas, né? Ele expressava por gesto, por ações. E essa parábola da mulher adúltera não pode ser de maior beleza. Por quê? Porque o que essa parábola está nos ensinando? Que pessoas com pedras nas mãos querendo apedrejar outras. E aí nós podemos tirar da mão a pedra, botar na língua, no gesto, no pensamento, no sentimento, né? O simples gesto de virar as costas está dizendo alguma coisa. Aproximação, um afastamento, isso tudo podem ser pedras nas nossas mãos, na nossa cabeça, né? E então basta pensar um pouco para concluir que se a pessoa está com pedras na mão, ou na língua, ou no pensamento, ou no sentimento, é porque ela também está cheia de erros. E só quando atingirmos o nível de Jesus, nós não teremos mais, não vamos ficar mais com pedras na mão e não vamos ficar julgando, né? E isso é importante nós atentarmos, porque o que nós temos que desenvolver é a nossa aptidão para alcançar a virtude olhando para dentro de nós, né? A pessoa precisa olhar para o seu mundo interno, porque senão ela vai continuar alegando as suas dificuldades, né? Então, essa é a mensagem. E para irmos encerrando, concluindo, nós vamos lá no capítulo 10, no item 4, que diz assim: a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Né? E isso aqui, e eu gosto de analisar, eu gosto de comparar, de ver a didática de Allan Kardec ao relacionar, ao juntar todas as mensagens dos espíritos superiores e escrever no nosso Evangelho, né? Porque, olha só, o capítulo 10 é Bem-aventurados os misericordiosos. Nós estamos lá no 12, amai os inimigos. Como é que ele começa? Ele começa lá no 8º. Bem-aventurados os que são puros de coração. O que é a pureza de coração? Daí a gente tem que analisar, né? Com toda a atenção. Bem-aventurados os que têm puro coração. Os que têm puro coração são brandos e pacíficos. Aí vem a outra bem-aventurada. Bem-aventurança. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Né? Os brandos e pacíficos são misericordiosos. Aí vem o capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E o capítulo 11, olha a volta que Kardec faz. Amar o próximo como a si mesmo. Para aí chegar no 12, amar os inimigos. Porque se toca direto no amar os inimigos, mas como? Eu tenho que percorrer todo o processo para poder entender por que eu devo amar os inimigos e retribuir o mal com o bem. Então, por isso, a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando nem pacífico. E a misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas, e é próprio da alma elevada.
Claro que esse esquecimento não é consciente, é o esquecimento do coração, né? Porque não precisa esquecer, perdoar e esquecer, não, para não cair de novo no mesmo erro, na mesma dificuldade. Então, a misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas, e é próprio da alma elevada. E aí está o verdadeiro sentido de retribuir o mal com o bem. E muito obrigada pela atenção, pelo carinho, pelos sorrisos, pelas cabecinhas balançando. Aqui do lado da Tereca. Ótimo. Muito obrigado, Tereca. Imagina, eu que agradeço. Várias pessoas vieram aqui buscar essa mensagem que possamos levar para casa, né? Com certeza. E se eu pudesse dar um conselho, o Divaldo uma vez disse que nós precisamos criar condicionamento. Uhum. Então, a gente nos condicionar. Se alguém me ofender, eu vou dar outra face, o outro lado da moeda, o outro sentimento, o sentimento inverso. Exatamente, né? Esse é a outra face. Eu tenho um hábito, pessoal. Quando eu faço uma burrada no trânsito e a pessoa me ofende, me xinga, eu jogo um beijo. É o meu condicionamento. Talvez ele fique mais furioso ainda. Fica mais furioso. É um condicionamento que eu criei para tentar desarmar a pessoa. Eu faço assim, né? Olho no retrovisor, se eu ultrapassei a pessoa, eu jogo um beijo para a pessoa. E é um beijo de coração, é um sentimento puro. Mas eu criei esse condicionamento. Né? Bem então, nós podemos criar esses condicionamentos, porque a vida vai nos oferecer as oportunidades. Com certeza. Né? Então, agradecemos a Tereca, né, Marcela? Imagina, eu que agradeço a oportunidade. A Tereca, quem não sabe, foi a mentora do nosso irmão Marcelo aqui, que hoje em dia é o nosso vice-presidente de trabalho das quartas-feiras. Fugiu lá da nossa casa. Tá? Então, não, estou brincando. A Tereca fazer a prece encerramento para nós, Tereca, por favor. Então, e a prece é o nosso passe coletivo, tá pessoal? Então, enquanto não tivermos a nossa sede própria, mas a contagem está regressiva, né? E nós teremos ali uma sala de passe, tá? E a contagem já é regressiva, né? Não são muitas quinzenas, né? É isso. Então, será o nosso passe coletivo à prece da nossa irmã Tereca. Tá. Então, queridos irmãos, eu convido a todos sentarem o mais confortável possível na cadeira, distensionar os braços, a mente, o corpo, enfim, e pensarmos na figura do Mestre Jesus, nos benfeitores que estão aqui junto de nós, diante ou atrás de cada um de nós tem um benfeitor impondo as suas mãos sobre a nossa cabeça e nos transmitindo todas as energias de que necessitamos para o nosso equilíbrio físico, mental e espiritual. E é isso que te rogamos, Pai, que todos nós possamos receber essa energia, que possamos receber o medicamento, o conforto para o nosso corpo físico, para o nosso perispírito. E assim também, rogando por nós que nos encontramos aqui, encarnados e desencarnados, rogamos também por todos os nossos familiares, nossos entes queridos, nossos companheiros de jornada e todos os irmãos que compartilham o dia a dia conosco, que nos ajudam, que trabalham, que estudam e que aprendemos juntos. E todos possam ser amparados, abençoados e protegidos através deste passe, deste pequeno foco de luz que possa chegar a todos os irmãos por quem orarmos. E cada um de nós, neste instante, pode pensar no seu ente querido, naquela pessoa que gostaria de incluir nas suas preces. E assim, Senhor, com a certeza de que estamos todos sendo atendidos e socorridos para sairmos melhor do que quando aqui chegamos, nós te agradecemos imensamente a oportunidade de compartilharmos destes instantes, desses breves instantes, e retornarmos ao nosso lar em paz e em segurança. Que todos nós possamos ter uma boa noite de repouso e que, ao desligarmos momentaneamente do corpo físico, possamos continuar no plano espiritual, junto aos benfeitores, junto aos irmãos que cuidam de nós, nossos anjos guardiões,
aprendendo, estudando e também trabalhando, por que não? Gratidão por tudo, Senhor. Gratidão, benfeitores queridos. Gratidão, Jesus. Gratidão, querida Mãe, Maria, Santíssima Mãe de Jesus, nossa Mãe, que estende o seu manto de luz sobre todos nós, nos aconchegando, nos amparando e nos protegendo. Que assim seja, graças a Deus.